Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer perguntas em inglês. Essa é uma pergunta. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Como fazer perguntas em inglês. E se você ainda não assistiu a nossa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma aula 100% gratuita, com foco na conversação, como praticar a conversação em inglês, com várias dicas, com material ali que nós disponibilizamos para vocês estudarem com aquele material para acompanhar durante a aula. Vou deixar aqui o link, é só você clicar e entrar lá e baixar também o PDF com o material da aula. Bom, nós temos duas maneiras para fazer perguntas em inglês. Basicamente duas maneiras. A primeira seria usando os verbos auxiliares, que é uma coisa que nós não vamos falar aqui hoje. Nós iremos gravar vários vídeos falando sobre isso, usando os verbos auxiliares em perguntas, no presente, no passado, no futuro. Então fique ligado, por isso que eu falo, se inscreva aqui no canal, porque mais vídeos como esses virão aí em breve. Mas hoje nós vamos focar no que nós chamamos de question words, que seria a outra forma de fazer pergunta em inglês para respostas que não seriam a simples resposta de sim ou não. Mas quais são as question words? As question words são essas que estão aparecendo aqui na tela. Não é Nutella. É na tela. Na tela. Para de pensar em comida, foca no inglês. Pare de pensar comida. Não falamos Nutella, falamos na tela. O inglês guloso só pensa em comida, tá vendo? Só já tá aí viajando na maionese. Maionese, uma outra comida. Who, where, when, why, what, which, how. Bom, nós falamos aqui anteriormente que as question words são formas de fazer pergunta e a resposta não vai ser somente um sim ou não. Então aí já é a dica para você saber como você vai iniciar a sua pergunta em inglês. Então, vamos ver cada uma delas. Who, quem. Então a tradução para who vai ser quem. Então, nós vamos associar aí o who com pessoas, né? Então, quando nós nos referimos, perguntamos sobre pessoas, nós iremos fazer a pergunta iniciando com a palavra who. Who's knocking on the door? Então, who's knocking on the door, que seria a tradução quem está batendo na porta. Who's knocking on the door? Who is this? Where? Onde? Sim, então, a tradução de where vai ser onde. Então, nós associamos where com lugares, né? Quando nós falamos de um lugar, quando nós perguntamos sobre um lugar, nós iremos usar a palavra where. Where do you live? Where are you going? Próximo, when, quando. Sim, então quando. Então nós associamos o when com time, com tempo, né? Quando nós queremos saber sobre o tempo, quando algo irá acontecer. Então nós usamos o when. When do you go to work? When are they coming? Próximo, why. Por quê? Sim, então nós associamos why, né, para perguntas, quando nós queremos falar sobre razões, a razão pela qual isso aconteceu, ou porquê disso, porquê daquilo, nós usamos o why. Why are you watching this video? Uma coisa interessante aqui de saber que quando nós falamos de porquê, né, numa pergunta, nós usamos o why. Para responder essa pergunta, muitas pessoas ficam confusas, elas acabam respondendo da mesma forma. Então, para responder uma pergunta, você não vai usar o why. O why é só usado ali
para as perguntas. Na resposta, você vai usar a palavra because. Então, a resposta para a pergunta que a gente acabou de dar de exemplo ficaria dessa forma. Why are you watching this video? Because you want to learn English. What pode significar o que ou qual. Então, dependendo aí da situação, ele vai mudar a tradução e nós vamos relacionar o what com coisas específicas, objetos e ações. What is your name? What is this? What are you doing? Nós temos também which, que também pode significar qual. Sim, dependendo aí da situação. Mas which nós vamos usar quando nós falamos de escolhas alternativas. Eu tenho 2 canetas, uma preta e uma azul. Aí eu vou perguntar, qual caneta você prefere? Which pen do you prefer? Aí eu vou escolher, eu prefiro a azul, eu prefiro a preta. Com which é também comum, pode usar which one. Também, ainda falando sobre escolhas, alternativas. Aí nesse caso, esse which one, se você já sabe sobre o que a pessoa está falando, você vai substituir aquela palavra. Então vamos pensar no exemplo que eu dei agora há pouco, falando sobre a caneta. Então eu vou perguntar, qual caneta você prefere? Eu posso substituir a palavra caneta e não mencionar a caneta. Vamos supor que eu estou mostrando aqui para o Dave as 2 canetas. Então você pode falar which one do you prefer? Which pen do you prefer? Which one do you prefer? How? Como? Sim, então how ele pode ser traduzido como quando nós falamos de a forma, a maneira de se fazer algo. How do you go to work? Bom, aqui nós falamos sobre todas essas palavrinhas, dando a explicação de como usá-las em frases e ali meio que traduzindo, né, as palavras sozinhas. Mas uma coisa que é importante frisar aqui é que se você for aprender as palavras, é interessante você aprender as palavras no contexto e colocando elas em frases. Como, por exemplo, essa palavra how. Ela sozinha, ela tem um significado, mas ela também pode ser acompanhada de outras palavras que vai mudar completamente o sentido da frase. Eu posso dar aqui só 2 exemplos para vocês, mas com o how tem vários exemplos. Então nós vimos que o how pode ser traduzido como, né? Quando nós falamos de maneira, a forma de fazer algo. Você pode usar a palavra how com a palavra long. Então nós temos how long. Aí ela vai mudar de sentido. Nós vamos usar esse termo no sentido de duração de alguma coisa. Então, nesse caso, o how long, ele pode ser traduzido como quanto tempo. How long did you stay in that hotel? Um outro exemplo que nós temos aqui é how old. Então, colocando a palavra old logo após o how, vai mudar de sentido na frase. E nós usamos esse termo how old quando nós estamos perguntando a idade de alguém. How old are you? Então, por isso que é muito importante você estudar as palavras sozinhas e também num contexto, para você saber que ela também pode mudar de sentido, pode ser que outras palavras que vão acompanhar também vai mudar a tradução e vai mudar o sentido da frase. Agora que você aprendeu, escreva sua pergunta em inglês no comentários. Sim, vamos praticar aqui nos comentários. Escreva aqui a pergunta em inglês usando essas palavrinhas. Nós vamos responder as suas perguntas. Sim. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!